Olá pessoal, o que eu quero falar para vocês aqui é algo assim que não precisa ser nem um especialista para falar, não precisa ser nem um especialista para entender, não precisa ser tão inteligente assim. Ou seja, basta usar um pouco da nossa massa cinzenta, do nosso cérebro para nós pensarmos. O título diz assim, ó: o que aprendemos com a crise? Não importa o tipo de crise. O que nós aprendemos com uma crise? Primeiro item: um depende do outro. Não importa quem você é, quem você seja, qual o seu grau de importância, todos nós numa crise aprendemos que um depende do outro. Você pode depender do seu vizinho, do seu amigo, do seu familiar. Ou seja, todos nós dependemos da ajuda, do apoio de algumas pessoas. Então você não é único, você não é exclusivo. Todos nós dependemos de alguém, de um auxílio, de uma palavra, de uma ajuda, em todos os sentidos. Então, primeiro item, em uma crise você aprende que todos dependem um dos outros. Segundo item, a necessidade de ter um fundo de reserva. Como assim? Em momentos de crise, quem que vai sofrer mais? Aquele que está desestruturado financeiramente, aquele que não fez uma poupança, que não tem uma reserva, que não tem um FR, no caso, um fundo de reserva. No mínimo, você precisa administrar a sua vida para você ter no mínimo um fundo de reserva para o momento de necessidade e você ter condições de suprir as suas dificuldades no mínimo por 6 meses. É o que nós vemos hoje nesta crise que o país está vivendo. Pessoas desesperadas, aflitas, porque elas não têm uma reserva. Tem pessoas preocupadas, desesperadas, porque o que vão fazer? Por quê? Nosso sistema econômico, ele instrui as pessoas a gastar até mesmo antes de receber. Mas você deve ter sabedoria e armazenar reservas, fazer um fundo de reserva, para nos momentos de dificuldade você não ficar exposto, não ficar na mão dos aproveitadores, daquelas pessoas que querem tirar tudo de você. Terceiro item: saber que na crise se compra só o que é necessário, para não faltar produtos e nem ter aumentos de preço. O que eu vejo numa crise? E você do outro lado também está vendo isso. O combustível subiu, o alimento está subindo, o supermercado está aumentando o preço. Por quê? Se você não estivesse comprando além do que você precisa, os preços não estariam tão elevados. Você vê como é que as pessoas, por falta de sabedoria, o próprio Deus disse que o povo dele tem sofrido porque ele falta de sabedoria. É momento de crise em países desenvolvidos, compra-se somente o necessário para não faltar produto para os demais e que nem possa ter o aumento de preço. Mas aqui no nosso país acontece diferente. Em momentos que tem fartura, as pessoas compram de quilinho. Ele anda com o carro dele com o cheiro do combustível. Ele vai no mercado e compra semanalmente o que ele precisa para a semana. Em período de crise, em vez dele manter o mesmo ritmo, comprar pouco, economizar, o que ele faz? O cidadão que nunca enchia o tanque do carro, andava só com o cheiro do combustível, ele corre no posto e enche o tanque. O que acontece? Aumento de combustível. Falta combustível, precisa a distribuidora abastecer mais. Aumenta o preço. Aquele que ia no supermercado semanalmente, fazer compra por semana,
Seja lá uma mistura, uma verdura, um legume, uma fruta. O necessário, diário, semanalmente. Ele corre para o supermercado fazer 2, 3, enche 2, 3 carrinhos de compra. O preço vai aumentar ou vai diminuir? Precisa ser tão inteligente para entender isso? A demanda é maior. Se você utilizava um limite de compra semanal, continue fazendo aquilo. Eu vou falar de mim, eu posso falar de mim, não dos outros. Eu continuo no mesmo ritmo. Tá faltando isso, eu vou lá e compro. Eu não vou entregar o meu dinheiro para um sistema devorador. Eu não vou sustentar um sistema que quer destruir o nosso povo. Mas as pessoas fazem o inverso. No tempo de guerra, de crise, em vez de adquirir menos para não faltar e não aumentar o preço, o que elas fazem? Compram desesperadamente. Parece que vai acabar o mundo, só ela precisa comer. Só ela que tem necessidade. E aí fica, o supermercado aumentou o preço. Porque não sei o quê. Por que o combustível abaixou? Porque as pessoas não estão se locomovendo. Não tem consumo. Eu duvido, faço uma aposta com você, que no preço que está o dólar hoje, do jeito que está o sistema econômico, se todo mundo estivesse trabalhando com os seus veículos para baixo e para cima, o combustível estaria uns R$8 o litro da gasolina. Por quê? Todo mundo ia querer encher o tanque. Mas como ninguém está podendo sair de casa, continua andando no cheirinho de combustível. Você entendeu? Não é o sistema, não é o proprietário que aumenta o preço. É os consumidores que consomem além do limite, forçando o preço a aumentar. Outro item. O que você deixa entrar na sua mente forma seu pensamento. Exemplo. O que você assiste. Que tipo de notícia você assiste? E que comentários, que comentarista você assiste? O que entra na sua mente forma pensamentos e comportamento. Tem está vindo uma crise tal. As pessoas estão despreparadas, ouvem aquilo, entram em pânico, se desesperam e faz o quê? Corre gastar. Em tempo de crise, que eu entendo, tempo de crise a gente economiza. Mas aqui se faz ao contrário. Em época de crise, compra-se 2, 3, 4 vezes mais. Aí falta produto, falta matéria-prima, não tem produção, não vence abastecer, seja lá supermercados, loja, o que for, aumenta-se o preço. E é mais fácil pôr a culpa nos outros do que assumir as suas responsabilidades. Último item. Na crise nós aprendemos. Todo o povo aprende. Assim espero que tenha aprendido. Em uma crise, todos entendem a necessidade de buscar a Deus e colocar a sua fé, esperança no que é certo. Talvez uma situação, um problema, uma crise, uma adversidade, ela surge para que até aqueles que não criam, não acreditavam, possam verdadeiramente ver que ele precisa de Deus. Mais um item para finalizarmos. Não entre em pânico. Não deixe o pânico te dominar. Domine o pânico. Não deixe o pânico, a má notícia, os problemas te dominar. Mas você deve dominar. A Bíblia fala em Romanos 12, 2. Não se amoldem a sua vida com o costume desse mundo, mas renove-o pela renovação da sua mente. Enquanto o povo estiver comprando desesperadamente, em uma crise, ela compra mais,
ela entra em pânico, e uma pessoa em pânico, ela não pensa, ela aceita tudo, ela toma todos os tipos de decisões erradas. Por quê? Ela está em pânico, ela não pensa. Um povo em pânico, o mundo em pânico, é muito mais fácil de ser manipulado do que uma pessoa que está pensando naquilo que ela está pensando. Então, tome a decisão certa. Lembre-se, o que aprendemos em uma crise? Não importa a crise. Todas as crises são iguais. Só muda o nome. Mas as atitudes e comportamento das pessoas sempre serão as mesmas. Comprar desesperadamente, gastar o que não tem, medo e pânico dominam as pessoas. E um povo em pânico, uma pessoa em pânico, uma pessoa desesperada, aflita, ela toma decisões erradas. Pense nisso, mude a sua vida e pense no que você está pensando. Temos crise? Aprenda com a crise. Obrigado, Deus abençoe a todos.